O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta semana com o Papa Francisco no Vaticano. Em suas redes sociais, Lula manifestou gratidão ao pontífice. Este foi o terceiro encontro entre ambos. A discussão sobre a busca pela paz com o fim do conflito entre Ucrânia e Rússia foi um dos principais pontos desta conversa. Combate às desigualdades sociais e econômicas no mundo também foram temas discutidos no encontro. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Daniel Seidel, que é secretário executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Daniel, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Alegria, Cosmo, alegria, Ana. Bom estar aqui, podendo ter um debate aberto, realmente alternativo. Faz um bom tempo que eu agora me informo pelas redes sociais, não assisto mais noticiário em canal aberto, porque realmente, para ter uma qualidade de informação, a gente precisa buscar direitinho as nossas fontes, né? Então, estou também ligado nesses meios e agradeço de antemão todo o serviço que a TVT tem feito, né, na nossa rede brasileira de Justiça e Paz, inclusive. Valeu. Maravilha. Vamos falar então desse encontro do presidente Lula com o Papa Francisco, um encontro muito cercado nessa questão da paz, né, que vem ganhando destaque não só no Brasil, mas no mundo, um momento tão distinto que a gente vive. E o presidente sempre se empenhou em falar da paz e o quanto a paz é importante para o desenvolvimento do planeta, do globo, né? E nesse sentido, ele vai e se encontra com o Papa Francisco lá no Vaticano e esse tema da paz meio que permeia o encontro dos dois. Queria te ouvir sobre essa questão. Então, muito importante essa pauta porque ele tem uma linha muito próxima que o Papa Francisco defende, né? Não se trata de apoiar um lado ou apoiar um outro lado, mas de ter uma visão crítica do conflito que foi provocado, com certeza, né, daquilo que são os acordos anteriores, do Pacto de Varsóvia, e de tantos outros que já foram construídos em processos e em conflitos anteriores e que foram desrespeitados, e do lado da Ucrânia, um governo também que nega a democracia, que tem caráter neofascista, e do lado da Rússia também todo esse império. Seria talvez cômodo para o presidente Lula, com as relações dentro dos BRICS, continuar uma posição talvez pró-Rússia. E eu acho que é muito mais espinhoso para o presidente Lula realmente manter essa posição mais próxima, que eu diria, do Papa Francisco, de construir uma solução que seja uma solução a partir dos legítimos interesses que tem e necessidades daquela região, né? A disputa por riquezas naturais que tem a Ucrânia é, de fato, a fonte primeira desse conflito, dessa guerra, e agora, recentemente, as ameaças até de armas nucleares põe e deveria pôr a humanidade toda mobilizada em favor da paz, né? Eu acho que a gente ainda está faltando adesão das cidadãs, dos cidadãos, das religiões como um todo, para que se possam também fazer movimentos em ruas, porque hoje os refugiados da Ucrânia já chegam quase próximos dos refugiados da Síria, em torno de 6 milhões e 500, 6 milhões e 600, o que é muita gente, né? Se isso a gente soma a outras migrações forçadas que estão acontecendo, você tem muitas pessoas sem poder viver a sua rotina cotidiana, e guerra sempre é um desastre aos projetos de vida, aos projetos nacionais. E, infelizmente, a gente percebe pouca disposição, e isso tudo impactando, porque nós temos toda uma cooperação internacional, inclusive ontem nós tivemos uma reunião entre a rede latino-americana e caribenha de Justiça e Paz com a rede europeia, e a gente percebe claramente, e um dos temas do nosso debate foi justamente a paz mundial a partir do conflito da Ucrânia. E a gente percebe que isso tem impactado, inclusive, a orientação de recursos, porque, claro, para acolher os migrantes que vêm da Ucrânia também, as próprias igrejas locais precisam mobilizar recursos para esse apoio, e com isso outros projetos também a nível da América Latina e África acabam ficando sem o devido suprimento, o devido apoio para continuar. Então, assim, só para dizer que essa guerra tem tudo a ver conosco e por isso que também deveria ser tema de preocupação. Mas eu vejo muitos poucos outros políticos brasileiros também repercutindo essa agenda e essa pauta com o Papa Francisco.
né? Essa agenda da paz é uma agenda muito cara e importante para a humanidade como um todo. Agora, outro assunto que esteve ali no encontro foi a questão da desigualdade social, a luta, o combate das desigualdades sociais. E aí, nesse contexto que você trouxe da diversidade pelo mundo e até mesmo sobre esse trabalho das igrejas em relação a isso, das desigualdades nos territórios, nas localidades, mas entre países também, gostaria de te ouvir um pouco sobre isso e da importância de figuras como o Papa e Lula conversarem sobre esse combate à desigualdade. Esse tema tem ocupado a agenda do Papa Francisco desde o início do seu pontificado, lá em 2013, na verdade, né? Já na primeira encíclica, né, Alegria do Evangelho, ele já tocava nessa relação entre as pessoas que tornam alguns seres humanos descartáveis para determinados objetos de relação econômica. Quando vai na Laudato Si, então, que é a encíclica verde, chamada assim, né, que toca na questão da ecologia integral, ainda mais ele coloca como as causas principais da mesma crise climática e ao mesmo tempo, desse aquecimento global, todo o modelo tecnocrático que reduz as vidas, não só a vida humana, a números, né? E com isso, então, essa agenda é uma agenda que vem sendo trilhada pelo Papa Francisco. Quando o presidente Lula retorna ao poder no Brasil pelo voto democrático, então essa pauta é retomada aqui também. A CNBB, devido a toda a situação social que o Brasil se encontra de novo no mapa da fome, esse ano já tinha anunciado e feito e realizamos a campanha da Fraternidade e Fome. Então, isso veio convergir, claro que precisa de ter essa solidariedade, mas hoje em dia, por exemplo, a maior parte dos ditos alimentos que se produzem, na verdade, são commodities, são mercadoria para exportação. E aquele alimento que realmente chega na nossa mesa do cotidiano, principalmente nós utilizamos em casa os orgânicos, então a gente vê com muita dificuldade e que encareceram também. Então, eu acho que essa agenda convergente, ela coloca no mundo, na pauta, de fato, uma necessidade de ter políticas públicas voltadas para essa superação. E eu acabei de assistir lá quase 23 minutos do discurso do presidente Lula também, no encontro promovido pelo Macron, e aí você vê lá em Paris, na França, essa agenda é uma agenda prioritária e que não está desligada, né? E Lula fez isso com muita maestria, da mesma forma que Papa Francisco efetivamente lida com isso, ou seja, não dá para pensar a preservação da Amazônia, o respeito à autodeterminação daqueles povos originários comunidades tradicionais, justamente desconectando da desigualdade econômica e social no mundo inteiro. Porque as imposições que vêm do FMI, do Banco Mundial, são imposições que realmente é um modelo de desenvolvimento que rompe com aquela cultura que a gente chama da cultura do bem viver, e nós temos que rever muito o nosso padrão de consumo, e por isso, então, a necessidade dessa aliança internacional. Eu diria que hoje Papa Francisco, já antes e agora de novo Lula, entram no cenário internacional falando sobre sistemas com muita desenvoltura, porque efetivamente eles conhecem, né? O Papa é um Papa do fim do mundo, como ele mesmo se denominou, né? Aqui nosso vizinho argentino, e Lula, por toda a sua trajetória enquanto nordestino, migrante, que vem fazendo esse trabalho e realmente tem muita respeitabilidade porque fez uma gestão do governo que conseguiu naquele período superar. Só que isso não muda se a gente também não repensar as estruturas. E o discurso que eu ouvi, né, de Lula nesse sentido, e foi o próprio discurso com o Papa, é um discurso de mudanças estruturais. Ou a gente enfrenta isso contra sociedade, né? Na Sexta Semana Social Brasileira a gente fala o Brasil que temos e o Brasil que queremos, né? Está muito em sintonia com a pesquisa que foi feita também, porque efetivamente essas relações entre os poderes no Brasil ainda complicam muito, porque nós temos um Congresso que efetivamente não representa a maioria do povo brasileiro, né? E marcadamente nesse tema da produção de alimentos, então você tem
uma grande quantidade de latifundiários, de homens do agronegócio, principalmente homens, eu faço questão de dizer isso, que realmente negam esse direito humano à alimentação saudável. E quando a gente tem alimentos que provêm dessa origem, nós temos muito veneno sendo consumido. Então, assim, são muitas mudanças, são mudanças estruturais que precisam permear também, né, as decisões de governo, mas também as preocupações no Congresso Nacional, porque a gente vê uma disparidade muito grande entre a proposta que foi eleita nas urnas, né, e que, nesse sentido, também deveria ser respeitada e dialogada pelo Congresso, e uma atitude de, realmente, fechamento do Congresso em pautas que eu diria mesquinhas, sem falar na atitude e na condução do Banco Central, realmente, que ainda, apesar da redução da inflação, que não é por conta dos altos juros da Selic, né, isso só retira dinheiro para políticas públicas. Então a gente continua com essa campanha e desejo de que nós tenhamos realmente a limitação dos juros, que o Banco Central se coloque em consonância com a gestão da vida e da vida plena, não só humana, mas também dos nossos biomas, né? Lula falou com muita desenvoltura sobre isso, e que converge diretamente com aquilo que é a preocupação do Papa Francisco. Então, foi um encontro essa semana de 2 líderes mundiais que têm trajetória, têm testemunho, têm dedicação e que têm uma história de superação também, porque foram muitas injustiças, né, dentro desse caminho que o próprio Lula sofreu, e que o Papa Francisco também tem sofrido, justamente porque ele tem tomado posições arrojadas, não aceitando esse concerto mundial neoliberal que muitas instituições e multinacionais ainda promovem em nível mundial. Daniel, pautas mundiais que convergem, você trouxe tudo isso na tua explanação desse encontro, o quanto é significativo e importante do presidente Lula com o Papa Francisco. A gente está falando de paz mundial, de questões ambientais e mudanças climáticas, produção de alimentos. E nesse sentido, nosso tempo está quase chegando ao fim. Diante desta agenda mundial, o presidente Lula convida o Papa Francisco para uma das maiores celebrações religiosas do país, que é o Círio de Nazaré, que é realizado no Pará. Lá no Pará, que vai realizar a COP30 em 2025, ou seja, e toda essa questão ambiental envolvida. Nós temos o Círio de Nazaré, que é realizado em Belém do Pará, e que o estado também, o estado da Amazônia, que vai realizar a COP. E ele convida o Papa e traz toda essa reflexão para cá. Também queria te ouvir sobre essa questão. Então, veja só, eu estive tanto na escuta, que o Papa Francisco não toma decisões sozinho, né? Ele sempre faz as escutas do Sínodo para a Amazônia, que aconteceu em outubro. Eu estava lá nos bastidores do Sínodo em Roma, naquele período, e foi um momento muito rico de reconhecer toda essa capacidade que os povos amazônicos têm de criar uma vida. E quando você faz o mapeamento aonde estão os territórios indígenas, aonde estão as áreas de reserva, onde habitam os povos até em isolamento voluntário, como a gente chama, você tem a preservação da floresta, você tem a preservação dos biomas, né? Isso tudo foi muito conhecido. O Papa Francisco veio a Porto Maldonado ainda em janeiro de 2018, abrindo praticamente as atividades do Sínodo, né? Então, esse convite para vir ao Brasil, eu acho que seria uma culminância, porque daria a devida repercussão mundial à COP30, que eu frequento. Então, Cosmo e Ana Rosa, a Amazônia priorizei desde 2015, desde a Laudato Si, essa formação. Acabei de chegar lá da região de Altamira, do Xingu, Gurupá, já no Amazonas, mas na foto do Xingu, então no Marajó, ou seja, ali nós temos um aumento, inclusive, do nível das águas, que são impactos já das mudanças climáticas, e que, se as pessoas não virem, em Belém a gente está acostumado com alagamentos que acontecem principalmente nas regiões mais pobres, né? Agora, quem não conhece essa realidade vai ficar ainda tomando decisões absurdas, e nós temos que ter providências que sejam providências em nível dos nossos estados brasileiros, do nosso estado nacional, dos 9 países da Pan-Amazônica. Nós temos a rede eclesial Pan-Amazônica, e até se criou uma instância da igreja com esse objetivo. E nessa perspectiva, então, a vinda do Papa Francisco, porque depois de Aparecida, somando todas as romarias que tem, é o maior evento religioso
daquela região brasileira e da Amazônia. Realmente, essa ideia de presidente Lula convidar o Papa Francisco faria com que a COP21 ganhasse um significado não só a nível da racionalidade das decisões que precisam ser tomadas no campo, mas traria um lastro de compreensão para toda a população amazônica, mas também para a população brasileira, que também tem tradição de fé. E aí eu diria que, eu não sei se vocês já frequentaram uma das vezes o Círio de Nazaré. Ali não é só catolicismo, ali é algo muito maior de significado, de simbolismo que tem, né? E uma Maria que está sempre do lado dos pequenos, está sempre do lado dos oprimidos. Então, quando o presidente Lula faz isso, ele traz de novo o Papa Francisco para essa opção fundamental que é do Evangelho, que realmente é cuidar dos mais frágeis do planeta. A Amazônia e o Congo, foi a interação que ele fez agora nesse último evento lá em Paris, é fundamental, porque preservar o planeta não é só preservar as árvores em pé, mas é ter política de desenvolvimento que também preservem outros mananciais e que nos façam enfrentar com reparação os danos já causados, né? Então, acho que, de novo, mostra essa sabedoria, dessa origem popular do presidente Lula, essa sensibilidade, e certamente vai ser muito difícil, rezemos para que o Papa Francisco tenha saúde, ele dá uma negativa ao presidente Lula nesse convite que fez, né? Então, vou torcer aqui também, vamos aguardar, né, para que ele também esteja conosco. Perfeito. Conversamos com Agradeço Daniel muito aí a Seidel. possibilidade de conversarmos. Conversamos com Daniel Seidel, que é secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Muitíssimo obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje no Revista Brasil TVT. Sempre à disposição, Ana Rosa e Cosmo. Muito obrigado pelo serviço que vocês prestam à inteligência e à sabedoria brasileira. Abraço, até a próxima.